Olá, hoje nós vamos falar da equação do plano. Equação geral do plano. Seja o ponto A de coordenadas x1, y1, z1 pertencente ao plano π e n o vetor de componentes ABC ortogonal ou normal ao plano π. Bom, aqui eu tenho um desenho de um plano. Você pode imaginar que isso aqui é um tampo de uma mesa, tá? Ou então o teto de uma sala, o chão de uma sala, uma parede, tá? Para você acompanhar aqui o raciocínio. Eu quero descobrir a equação desse plano π. Então perceba que quando você for calcular a equação de um plano, ele vai te dar o ponto A, tá? E vai te dar o vetor n, a forma mais básica da equação geral do plano, tá? Então o que acontece aqui? Ó? O meu ponto A ele vai ser dado, ele vai estar pertencente ao plano π. E o vetor normal, tá? Ele é perpendicular ao plano π. Ou seja, se ele é perpendicular ao plano π, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o plano, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Uma vez que esse vetor n ele é perpendicular ao plano, ele é perpendicular a qualquer vetor que está no plano, tá? Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que nessa mesa, tá? Você coloque com a caneta em pé, que é o vetor n. Se você, por exemplo, colocar uma caneta agora deitada aqui na mesa, tá? Está representada aqui por essa linha de vermelho aqui que eu fiz. Uma vez que esse vetor n forma 90 graus com o plano, esse vetor n também vai formar 90 graus com essa caneta, tá? Então, por que eu estou fazendo isso aqui agora aqui, então? Ó, eu quero chegar na equação desse plano. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Como o vetor n é perpendicular ao plano π, tá? Ó, nós temos que o vetor n é ortogonal a qualquer vetor do plano π. Então, agora eu vou imaginar um ponto P, tá? Esse ponto P, ele pode estar aqui, ó, em qualquer lugar do plano, tá? Em qualquer lugar do plano, ó, ele é variável, tá? De modo que eu consiga formar um outro vetor, que vai ser o meu vetor AP. Então, na verdade, é o seguinte, ó, eu tomo agora um ponto no plano π, e aí eu vou ter o meu vetor AP. E a conclusão que eu tiro agora é o seguinte, ó. Como o meu vetor n ele é perpendicular ao plano, e o meu vetor AP está no plano, eu concluo que o meu vetor n ele é perpendicular, ortogonal, né, ao vetor AP. Se eles são ortogonais, eles formam um ângulo de 90 graus, porque o meu vetor é livre. Eu posso, por exemplo, pegar esse vetor n aqui, ó, e deslocar ele aqui para o ponto A. Aí eu vou ter, na verdade, aqui o meu vetor n, que vai formar um ângulo de 90 graus. Então, como eles formam um ângulo de 90 graus, eu sei que o produto escalar entre esses dois vetores é zero. Então, eu posso escrever que AP escalar n é igual a zero. Dessa equação aqui que eu estou te apresentando, nós vamos tirar a equação do nosso plano. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o meu ponto A que vai ser dado, o meu vetor n que é dado. Imaginei o ponto P. Como eu imaginei esse ponto P ele é variável, tá? Eu posso deslocar esse ponto P aqui para onde que eu quiser. E aí o que eu sei, ó? Que AP vezes n é igual a zero, esse vezes é o produto escalar. Vou abrir agora aqui o meu vetor AP. E aí eu posso escrever, ó, AP é OP menos OA, escalar n. Agora eu vou substituir. Quem que é o meu vetor OP, OA e o meu vetor n? Eu tenho aqui então o seguinte, ó, OP, x, y e z, tá? Tenho o meu vetor OA, que é o ponto A, e tenho aqui o meu vetor n, de componentes ABC. Agora é fazer continha, tá? Vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó.
Vou realizar aqui, ó, essa subtração. Então vai ficar quem aqui, ó? X menos x1, y menos y1, z menos z1. Estou subtraindo as componentes correspondentes. Escalar com vetor ABC. Agora eu vou realizar o produto escalar. Eu vou multiplicar as respectivas componentes. E aí eu vou ter aqui, ó, A que multiplica x menos x1, B que multiplica y menos y1 e Z que multiplica z menos z1. Tá? Essa continha tem que dar igual a zero. Por que tem que dar igual a zero? Porque eu sei que o produto escalar entre dois vetores que são ortogonais ou perpendiculares é igual a zero. Agora eu vou realizar cada uma dessa multiplicação aqui, ó, a fim de acabar com o meu parênteses. E aí eu vou ter AX menos AX1, BY menos BY1, CZ menos CZ1, que é igual a zero. Bom, uma vez que x1, y1, z1, A, B e C são números, vão ser dados, tá? Eu tenho aqui, ó, que AX1, BY1 e CZ1 é constante, vão ser números. E uma soma de constante vai me dar uma própria constante. Então eu vou escrever aqui, ó, AX1, BY1 e CZ1 como apenas uma única constante. E aí eu vou ter aqui a minha equação do plano, que vai ser dado por AX mais BY mais CZ, somado com D. Esse D aqui, ó, representa a soma de AX1 com BY1 com CZ1. Então, na verdade, aqui eu tenho a equação do plano, que passa pelo ponto A e tem o vetor normal N. Essa é a equação do nosso plano. Observação. Bom, N é o vetor normal do plano π. Uma vez que eu sei que N é o vetor normal do plano π, se eu pegar esse vetor N e multiplicar ele por alfa, de modo que esse alfa seja diferente de zero, eu vou ter vetores que são múltiplos de N. Tá? Então, se eu multiplicar por um número maior do que 1, eu vou estar pegando esse vetor aqui de preto e colocando ele aqui igual ao vermelho, ou seja, eu aumentei o tamanho dele. E se eu multiplicar por um número entre 0 e 1, eu vou estar diminuindo o vetor N. Ele vai ficar na cor aqui do vetor roxo, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Uma vez que o vetor N é normal ao plano π, o seu múltiplo, tá, também será normal ao plano π. Tá? Desde que esse alfa nosso seja um alfa diferente de zero. Importante você saber isso aqui, tá? Se você tem um vetor normal forma ângulo de 90 graus com o plano. Se você pegar um múltiplo desse vetor, ele também continua sendo o vetor normal do plano. Ou seja, eles continuam formando um ângulo de 90 graus. Vamos fazer agora aqui um exemplo do que foi abordado aqui até o momento. Obter a equação do plano que passa pelo ponto A e tem o vetor normal N. Então aqui perceba o seguinte, ó. Eu quero achar aqui, ó, a equação do plano π, que contém o ponto A e possui vetor normal N. Nós acabamos de ver aqui que a equação do plano é dado por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, esse aqui é o meu plano que eu vou chamar de plano π, onde A, B e C são as componentes do vetor normal. Uma vez que o exercício me deu o vetor normal, que é dado pelas componentes 3, menos 4 e menos 1, aqui eu já tenho os valores de A, B e C, que são as componentes do vetor. Então, eu vou substituir agora aqui na equação do meu plano. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 3x menos 4y menos e mais d igual a zero. Então, perceba agora que para nós termos aqui a equação do plano π, falta agora aqui eu achar o valor de d. E para eu achar o valor de d, eu vou usar agora aqui a seguinte informação. O ponto A pertence ao plano π.
Uma vez que o ponto A pertence ao plano π e o meu ponto A é dado pelas coordenadas 5, menos 2 e menos 3, ou seja, abscissa, ordenada e cota. Eu vou substituir o ponto A na equação do meu plano π. E aí eu vou obter aqui o seguinte, ó. Quem que é o meu plano π? 3x menos 4y menos e mais d igual a zero. Vou substituir agora esses valores aqui, ó. Então aqui eu vou ter aqui, ó, 3 vezes o x, que é 5, menos 4 vezes o y, que é menos 2, menos 1 que multiplica o z, que é menos 3, mais d tem que dar igual a zero. Então aqui eu vou ter a continha aqui, ó, 15 mais 8 mais 3 mais d igual a zero. Resolvendo essa continha aqui, eu vou ter que o meu d aqui vai ser exatamente menos 26. Diante disso, eu posso falar que a equação do plano π vai ser dado por 3x menos 4y menos z menos 26, que é igual a zero. Então, aqui eu tenho a equação do plano π, que passa pelo ponto A e tem vetor normal n. Tá? Esse é o caso mais simples da equação do plano. Ou seja, quando ele te dá o ponto e te dá o vetor normal. Comentário. Se você olhar para a equação do plano, você tem que identificar de cara quem que é o vetor normal, tá? O vetor normal são os números que multiplicam as variáveis x, y e z. Então, você tem aqui, ó, que o 3 multiplica o x, o menos 4 multiplica o y e que o menos 1 multiplica o z. Então, você tem aqui, ó, que o seu vetor normal ele é dado por 3, menos 4 e menos 1, que foi o que o exercício aqui te deu, tá? Então, é muito importante você também saber verificar quem é o vetor normal através da equação do plano. Bom, novamente aqui, né, ó, eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas no espaço, eixo x, y e z. Vou desenhar agora aqui o meu plano que eu encontrei no exercício. Você está vendo agora aqui, ó, que essa figura de azul que apareceu, ela que é o nosso plano, tá? Na verdade, o plano que passa pelo ponto A que foi dado e possui um vetor normal, tá? Vou desenhar agora aqui, ó, o vetor normal, tá? Então perceba que esse vetor aqui, ó, que está agora na cor aqui de preto, tá? Esse vetor, ele fura, né? Digamos assim, ele atravessa o nosso plano, mas formando um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que ele é chamado vetor normal do plano, tá? Então aqui nós temos a representação do plano e essa seta de preta que você está vendo agora aqui é o nosso vetor normal. Espero que com essa animação você tenha entendido o que nós acabamos aí de calcular no exercício. Ok? Exemplo. Obter a equação do plano que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Tá? Existe um teoremazinho, tal, lá na geometria, que fala que por 3 pontos passa um único plano, ou seja, você consegue obter um plano com exatamente 3 pontos. O que eu quero dizer isso? Que se você, por exemplo, tal, sou muito bom no desenho, não? Mas vamos pensar um caso, por exemplo, aqui, ó, que você tem aqui uma mesa de 3 pés, tá? Aquelas mesinhas de centro. Você não vai ter em momento algum que essa mesa aqui vai mancar. Por que ela não vai mancar? Porque por esses 3 pontos,
você vai conseguir ter um plano, tá? Então, uma mesa de 3 pés, um tamborete de 3 pés, ele não vai mancar, tá? Porque por 3 pontos define um único plano. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte agora, ó. Eu quero obter a equação do plano, tá? Que eu vou chamar aqui também de π, que contém o ponto aqui, ó, P1, P2 e P3. Eu falei para vocês que para vocês obterem a equação do plano, vocês têm que ter duas coisas. A primeira, você tem que ter um ponto. Aqui está melhor, você tem 3, tá? E a outra coisa que você tem que ter é o vetor normal, tá? O vetor normal, ele forma 90 graus com o plano. E esse vetor normal, o exercício não te deu. Mas uma vez que ele te deu aqui, ó, 3 pontos, você vai escolher qualquer um desses pontos aqui, ó, para ser origem, tá? Eu vou escolher, por exemplo, aqui o ponto 1. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu primeiro vetor, P1, P2, e vou ter o meu outro vetor aqui, P1, P3. Uma vez que eu tenho aqui 2 vetores no plano, tá? E com o auxílio dos conteúdos que nós já estudamos em vetores, eu consigo descobrir aqui esse vetor aqui pontilhado, ó, tá? Que ele é chamado de vetor normal. E ele nada mais é do que o vetor P1, P3, vetorial P1, P2. Então, na verdade, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Descobrir quais são os vetores P1, P2 e P1, P3. Vou fazer o produto vetorial entre eles, a fim de obter o meu vetor normal. Aí eu vou ter o meu vetor normal e o ponto. O ponto eu posso escolher qualquer um desses pontos aqui, ó, tá? Então vamos lá então agora aqui, ó. Vou achar primeiro aqui, ó, o vetor P1, P2. Então, vou ter que fazer aqui, ó, OP2 menos OP1. Então, aqui eu vou ter, ó, P1, P2, que é igual a 4, 2 menos 3, menos 3 menos 1 e 2. Então, daqui eu vou ter que o meu vetor P1, P2 vai ser dado por 4 menos 3, 1, 2 menos 1, 3, menos 3 menos 2, menos 5. Certinho, né? 4 menos 3, 1, 2 menos com menos dá mais. Então aqui vai dar 3, menos 3 com menos 2, menos 5. Ok. Vou achar agora aqui, ó, o vetor P1, P3. Então aqui vai ser P3 menos P1. P1, P3. P3 menos 2, 1 e 3, que subtrai, que é subtraído, né? De 3, menos 1 e 2. Então aqui eu vou ter que o meu vetor P1, P3 vai ser dado da seguinte forma. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 1 com 1, menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Então, na verdade, já tenho aqui, na verdade, os meus dois vetores. Agora eu vou fazer aqui o produto vetorial. Então, vamos lá agora aqui, então, ó. Vou ter que o meu vetor N é igual a P1, P2, vetorial P1, P3. Ou P1, P3, P1, P2. Tá? Então aqui, ó, P1, P3, P1, P2.
Para eu fazer aqui esse produto vetorial, eu tenho que lembrar lá, né, de como é que faz o produto vetorial em vetores, tá? Então, na verdade, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Quem que é o meu vetor P1, P3? P1, P3, menos 5, 2 e 1. E o meu vetor P1, P2, ele é dado por 1, 3, menos 5. Então, agora aqui eu vou achar meu produto vetorial. Você pode fazer por IJK, que são vetores, menos 5, 2 e 1, 1, 3 e menos 5. Tá? Você vai fazer essa continha aqui toda, e aí você vai achar o seu vetor normal, tá? Eu não vou fazer assim não. Vou utilizar aqui um método aqui mais prático, que consiste no seguinte, ó. Você coloca os dois vetores, menos 5, vou arrumar aqui, ó. Menos 5, 2 e 1, 1, 3, menos 5. Repete as duas primeiras colunas, menos 5, 1, 2 e 3. E agora aqui nós vamos resolver essa continha, tá? Vou resolver aqui primeiro aqui, ó. Determinante de ordem 2. 2 vezes menos 5, menos 10, menos 1 vezes 3, 3. Então essa continha aqui deu menos 13. Vou resolver agora aqui, ó, a segunda continha aqui, ó. 1 vezes 1, 1, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25, com menos aqui da formulinha, menos 25. Então, essa continha aqui deu menos 24. Determinante de ordem 2. E para finalizar, vou resolver agora esse outro determinante de ordem 2. Ó. Menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 2 vezes 1, 2. Continha que deu menos 17. Então, aqui é a direção I, J e K. Então, tenho aqui com o meu vetor N, ele é dado por menos 13I, menos 24J, menos 17K. Em outras palavras, o meu vetor N é dado por menos 13, menos 24, menos 17. Agora eu vou escrever a equação do plano π. AX, BY, CZ, mais D, igual a zero. Vou substituir aqui agora. Ó. A, B, C. Menos 13x, menos 24y, menos 17z, mais D, igual a zero. Falta agora aqui, ó, eu encontrar quem que é o valor de D, tá? Para eu encontrar o valor de D, eu vou voltar aqui agora, ó, e pegar qualquer um dos 3 pontos, qualquer um. Você pode pegar P1, P2 ou P3, qualquer um, tá? Eu vou pegar aqui o P1, ó. Então, quem que é o P1? 3 menos 1 e 2. Então, tá aqui, ó, P1 é igual 3 menos 1 e 2. Vamos conferir aqui, ó. 3 menos 1 e 2. E agora eu vou substituir aqui na equação do plano. X, Y, Z. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos 13, que multiplica o x, que é 3. Menos 24, que multiplica o y, que é menos 1. Menos 17, que multiplica o z, que é 2. Mais d igual a zero. Menos 13 vezes 3
essa continha nossa aqui vai dar menos 39. Menos com menos, mais 24, menos 34, mais D igual a zero. Menos 34 com mais 24, menos 10. Menos 10 com menos 39, menos 49. Então, eu concluo aqui que o meu D vale exatamente 49 positivo. Tá? Então, agora eu concluo aqui, ó, que o meu plano π ele tem a equação menos 13x menos 24y menos 17z mais 49 igual a zero. Então, essa é a equação do meu plano π, que contém os pontos P1, P2 e P3. Tá? Espero, então, aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Tá? E aí é lógico, faz o teste depois aí, ó. Eu escolhi aqui o ponto P1. Se você tivesse ali substituído o ponto P2 ou ponto P3, ia dar correto, tá? Então, na verdade, aí fica para você depois verificar essa situação. Bom, aqui nós temos, né, no espaço, a representação dos eixos x, y e z. E perceba que aqui eu já tenho o meu ponto 1, meu ponto 2 e o meu ponto 3. Com esses 3 pontos no espaço, eu vou escolher um desses 3 pontos para ser a minha origem e vou escrever agora aqui 2 vetores, tá? Então, eu vou adotar o meu ponto 1 como origem, vou ter o vetor P1, P3 e vou ter o vetor P1, P2, tá? Então, é importante que você entenda aí, ó, que com esses 3 pontos, eu consigo aqui obter, na verdade, 2 vetores. Tá? Uma vez que eu tenho aqui esses 2 vetores, eu quero ver que esses 3 pontos definem para mim um plano. Tá? E aí você vai perceber agora aqui, ó, que eu consegui traçar esse plano de azul, que contém, na verdade, o ponto P1, P2 e P3. E uma vez que ele contém os pontos P1, P2 e P3, ele também contém, na verdade, os 2 vetores, tá? P1, P3 e P1, P2. E agora, eu vou estar representando aqui na cor vermelha, tá? Ó, esse vetor agora aqui, que é o vetor normal do plano. Então, se você perceber bem aqui, ó, esse vetor de vermelho, ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, na verdade, eu tenho aqui o plano, tá? Formado pelos pontos P1, P2 e P3. E esse vetor de vermelho aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com o plano, tá? É como se você pegasse, por exemplo, uma caneta e colocasse ela em pé, né, sobre uma mesa. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, esse vetor de vermelho aqui que você está vendo, ele é o vetor normal do plano. Espere aí que essa visualização aqui, na verdade, dessa animação, você tenha compreendido aí, na verdade, o que nós acabamos de fazer no exercício. Ok? Observações. Para obtermos pontos do plano, basta atribuirmos valores para 2 das 3 variáveis da equação do plano, obtendo, assim, o valor da terceira variável. Bom, nós resolvemos aqui agora há pouco uma determinada equação de um plano, que nós chegamos aqui no seguinte resultado. O plano π, ele tem a equação 3x menos 4y menos z menos 26 igual a zero. Eu quero agora chegar aqui, ó, obter pontos desse plano, tá? Então, para eu obter pontos desse plano, por exemplo, o ponto A. Cada ponto do plano, cada ponto,
ele vai ter valor de x, y e z. Ele tem 3 variáveis. Você vai chutar valor sempre para 2. E aí você vai achar o valor da terceira. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou chutar que o meu ponto A aqui, ó, o x vale 0, o y vale 0. E agora eu vou achar aqui o valor de z. Então, quando eu substituir aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos z menos 26 é igual a 0. Esse cara com esse aqui vai embora. Daqui você vai concluir que o seu z é igual a menos 26. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, 0, 0, menos 26, pertence ao plano π. Tá? Por exemplo, aqui agora, ó, o ponto B. Vou chutar, ó, 1, 1. Vou achar agora aqui o z. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos z, menos 26, é igual a 0. Então, aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 com 3, essa continha vai dar menos 1. Menos 1 com menos 26, menos 27. Vai pular para o segundo membro como sendo mais 27. Multiplica agora aqui por menos 1. Você vai ter que o seu z que é igual a menos 27. Correto? Então, por exemplo, aqui, ó, você poderia chutar também aqui, ó, 2 para x e 1 para z. Você vai achar agora aqui o valor de y. Então, não importa a ordem que você chuta. Então, aqui já vai ficar, ó, 3 vezes 2, menos 4y, menos 1, menos 26, igual a 0. Então, essa continha aqui, ó, vai dar 6. 6 com menos 1, 5. 5 com menos 26, menos 21. Então, essa continha vai ficar, ó, menos 4y, menos 21, igual a 0. Jogando 21 para cá, agora para o segundo membro, e multiplicando por menos 1, nós vamos obter que o nosso y vai ser menos 21 sobre 4. Então, esse ponto C aqui, ó, de coordenadas 2, menos 21 sobre 4 e 1, pertence ao plano π. Então, é importante você achar pontos que pertencem ao plano. Planos paralelos, tá? Quando você tem aqui, ó, dois planos que são paralelos, o que que você pode falar para mim aqui, ó? Tá? Que dois planos paralelos, eles vão possuir o mesmo vetor normal, tá? Então, sempre que você tiver planos paralelos, esses vetores normais, eles vão ser iguais, tá? Vou até melhorar minha fala aqui, ó. Esses vetores normais podem ser iguais ou vão ser múltiplo por escalar um do outro, tá? Então, para você verificar a posição de dois planos, para eles serem paralelos, os seus vetores normais têm que ser múltiplo um do outro. Aí você conclui que eles são paralelos, tá? Quando você for trabalhar com planos perpendiculares, então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui, ó, uma parede com o chão, tá? Então, aqui, ó, você vai ter um vetor normal desse plano aqui, ó, π2 e aqui π1. Então, esse aqui é o n de π2 e aqui você tem um vetor normal de n de π1. Como os vetores são livres, você pode pegar esses dois vetores aqui, ó,
e colocar os dois vetores para sair do mesmo ponto de origem. Então, esse que está em pé aqui, ó, é o n de π2, e esse que está deitado aqui, na verdade, é o n de π1. E aí você vai ver que eles formam um ângulo de 90 graus. Se formam um ângulo de 90 graus, o produto escalar desses dois vetores normais vão dar exatamente igual a 0. Tá? Então vamos lá. Você tem dois planos. Se você verificar que o produto dos vetores normais é 0, eles são perpendiculares. Se você verificar que os vetores normais são múltiplos um do outro, esses planos são paralelos. E se nenhuma das duas situações ocorrerem, você vai concluir para mim que eles são concorrentes, tá? Que seria o caso, por exemplo, aqui, ó, de um livro aberto, tá? Você tem o plano aqui, ó, π1, e tem o plano aqui π2. Você tem aqui uma parte do livro e a parte do outro livro, tá? É como se você pegasse, por exemplo, um caderno seu e abrisse ele um pouquinho, tá? Aqui tem a parte aqui, ó, do espiral do caderno, só para você entender, tá? Então, na verdade, essa reta que você está vendo aqui, ó, é a interseção dos dois planos. Então, eles não são paralelos e nem são perpendiculares, tá? Importante também aí você saber a posição de dois planos. Bom, exemplo. Obter a equação do plano π1 que passa pelo ponto A e é paralelo ao vetor π2. Então, aqui é o seguinte, ó, eu quero obter a equação desse plano aqui, ó, que eu estou chamando de π1, só que eu sei que esse plano π1 ele é paralelo ao plano π2. Uma vez que o plano π1 ele é paralelo ao plano π2, a conclusão que eu tiro aqui, ó, que n de π1, que é o vetor normal, é exatamente igual ao n de π2. Tá? Como foi dada a equação do plano 2, só de olhar para ela, eu tenho que saber achar o vetor normal, que é dado por 2, que é o x, né? O y, menos 3, e o c, que é o z, 4. Então, eu sei que esses vetores aqui, ó, vão ser 2, menos 3 e 4. Você pode usar o mesmo vetor, ou você pode multiplicar esse vetor aqui por qualquer número. Por 2, por 3, por 4, por 5, menos 1, menos 2, não importa. Tá? Eles continuam sendo vetores normais. Então, aqui você tem o vetor normal aqui, ó, do vetor π1, e aqui você tem o vetor normal do plano π2. Então, vamos lá agora. Eu quero achar a equação do plano π1, que é dado por ax, by, cz mais d igual a 0. Como eles são paralelos, eles vão ter os mesmos vetores normais. Então, vou substituir aqui, ó, A, B e C. Então, aqui vai ficar, ó, 2x menos 3y mais 4z mais d igual a 0. Agora, falta achar aqui o valor de d. Para eu achar o valor de d, eu vou substituir o ponto A, que é menos 2, menos 3 e 2. Quando eu substituo aqui, eu vou chegar aqui na seguinte continha, ó. 2 que multiplica menos 2, menos 3 que multiplica menos 3, mais 4 que multiplica 2, mais d é igual a 0. Então, aqui eu vou ter menos 4, mais 9, mais 8, mais d igual a 0. E a conclusão que eu tiro aqui, que o meu d vai ser igual a menos 13. Então, eu tenho aqui que a equação do meu plano π1, ela é dada por 2x
menos 3y mais 4z menos 13, que é igual a zero. Essa é a equação do meu plano. Tá? Então, perceba que eles têm aqui o mesmo vetor normal e a constante d em um plano é 7 e no outro é menos 13. Então, tem aqui a equação de dois planos que são paralelos. Exemplo. Obter a equação do plano π1 que contém a reta R de equação vetorial, né, que foi dada, e é perpendicular ao plano π2. Então, eu tenho aqui, meus queridos, ó, o plano π2 e tenho aqui o meu plano π1. Ele falou que o plano π1 ele contém uma reta. Então, está aqui, ó. Essa reta aqui que eu coloquei, ó, é a reta R. Tá? O plano π2, que foi dada a equação dele, eu consigo concluir aqui, então, ó, que ele tem o vetor normal, que é dado por 2, 2 e menos 3. Correto? Bom, para eu achar agora a equação do plano π1, eu vou ter que achar o vetor normal de π1. Tá? Então, eu vou ter que achar aqui, ó, n de π1. Mas perceba que uma vez que ele me deu a reta, essa reta, ela tem um vetor diretor da reta. Então, aqui eu tenho o vetor da reta R. E o vetor da reta R, ele é dado por 1, menos 1 e 2. Então, eu tenho aqui, ó, 1, menos 1 e 2. Então, agora, perceba o seguinte aqui, olha. Como esses vetores são livres, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou pegar esse vetor de verde aqui, ó, e vou deslocar ele. De modo que eu vou projetar ele lá no plano π1. Então, vou colocar ele aqui, ó. Quando eu coloco esse vetor aqui, ó, no plano π1, eu vou ter dois vetores saindo da mesma origem. Então, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte, ó. Eu tenho o vetor nπ2, tenho o vetor aqui, ó, da reta R. Com esses dois vetores, eu vou tentar achar agora aqui o vetor nπ1. Tá? Usando, na verdade, aqui o produto vetorial. Tá? Então, quem que vai ser aqui agora aqui, ó? O meu vetor nπ1 nada mais é do que o vetor da reta R vetorial ao vetor do plano 2. Regra da mão direita. Quando o vetor R da reta vier de encontro com o vetor do plano π2, vai dar o vetor nπ1. Então, agora aqui vai ficar o seguinte, ó, nπ1 é igual vetor da reta 1, menos 1 e 2, vetor do plano 2, 2, 2 e menos 3. Vou repetir agora aqui as duas primeiras colunas. 1, 2, menos 1 e 2. E agora eu vou resolver aqui determinantes de ordem 2. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Menos 2 vezes 2, 4. Então, essa continha aqui vai dar menos 1. Agora, ó, vou resolver aqui, ó, outro determinante. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes menos 3
menos 3. Então, essa continha aqui vai dar 7. E agora eu vou resolver o último aqui, ó. 1 vezes 2, 2 menos 1 vezes 2, menos 2. Essa continha aqui vai dar 4. Então, eu concluo aqui, ó, que o n de π1 vai ser menos 1, 7 e 4. Conclusão que eu tiro aqui agora é que eu vou conseguir agora aqui encontrar a equação do meu plano π2. Desculpa, π1. Então, agora que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quero obter a equação do plano 1. Eu preciso de um ponto e do vetor. O vetor eu já encontrei, que é menos 1, 7, 4. Então, aqui ficou menos 1, 7 e 4. Agora, ó, falta eu descobrir o ponto. Uma vez que a reta pertence ao plano π1, eu vou utilizar agora aqui, ó, a minha reta, que é x, y, z igual 2, 1, 3, né? Mais 1 menos 1, 2, que multiplica t. Como eu preciso de ter um ponto de π1, e essa reta está no plano π1, eu posso chegar agora aqui e chutar valor para t. Quando eu chutar valor para t, eu vou descobrir o valor do ponto da reta. Se eu descobrir o ponto da reta, automaticamente eu descobri um ponto do plano. Então, para a continha aqui no do e, ó, eu vou chutar aqui t igual a 0. Se eu jogo t igual a 0, a minha reta vai ficar x, y, z, que é igual a 2, 1, 3, mais 1 menos 1, 2, que multiplica 0. Essa continha aqui vai dar toda 0. E aí eu vou ter que meu ponto x, y, z, ele é dado por 2, 1, 3, que é o ponto que pertence à minha reta. Se o ponto pertence à reta e a reta está no plano, esse ponto pertence ao plano. Então, tem aqui o ponto 2, 1, 3. Então, agora eu vou chegar aqui na equação do plano, que vai ser ax, by, cz mais d igual a 0. Então, aqui vai ficar, ó, menos 1x mais 7y mais 4z mais d igual a 0. O que eu vou fazer aqui agora? Substituir o ponto x, y, z na equação do plano. Então, aqui vai ficar, ó, menos 1 que multiplica 2, mais 7 que multiplica 1, mais 4 que multiplica o z, que é 3, mais d, que é igual a 0. Então, aqui eu vou ter menos 2, mais 7, mais 12, mais d é igual a 0. 7 com 12, 19, menos 2, 17. Então, d igual a menos 17. Conclusão que eu tiro: π1 é dado por menos x, mais 7y, mais 4z, menos 17, que é igual a 0. Bom, meus queridos, espero aí que vocês tenham acompanhado a resolução do exercício, tá? Bom, aqui está a nossa referência bibliográfica. Desejo aí vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.